Imagine viver carregando um peso que ninguém vê, um fardo invisível que aperta o coração e rouba a paz. Esse peso tem nome: culpa. E a verdade é que todos nós já sentimos a culpa nos dominar em algum momento da vida. O Salmo 32 começa exatamente nesse ponto, mostrando como a alma humana sofre quando esconde seus erros, mas também revelando o segredo para encontrar algo que o mundo inteiro busca: a felicidade do perdão. Hoje vamos mergulhar juntos nesse salmo e descobrir como Davi transformou sua dor em alívio e como essa mesma experiência pode mudar completamente a forma como você encara sua própria vida. Se você já acordou no meio da noite lembrando de algo que fez e sentiu o coração acelerar, como se o erro ainda estivesse vivo dentro de você, vai entender o que esse salmo descreve. Davi, o autor, sabia o que era ser esmagado pela consciência. Ele não escreveu de teoria, mas de experiência. No início, ele estava tentando esconder o erro, tapando o sol com a peneira, achando que poderia enganar a si mesmo e a Deus. Mas a cada dia que passava, sentia suas forças secarem como a terra em plena seca. A culpa era como um peso constante sobre seus ombros. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, por mais que sorria por fora, por dentro algo está em pedaços? E é aí que o Salmo 32 traz uma virada poderosa. Davi percebeu que guardar o erro não resolve. Pelo contrário, destrói por dentro. Mas quando finalmente teve coragem de confessar, quando abriu o coração diante de Deus e parou de fingir, algo inacreditável aconteceu. O peso caiu. O alívio chegou. A paz, que parecia impossível, tomou conta dele. O perdão transformou sua alma. E é justamente sobre isso que ele escreve: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Ou seja, feliz de verdade é quem experimenta o perdão. Não é sobre ter dinheiro, sucesso ou fama. A verdadeira felicidade está em saber que a culpa não domina mais, que a dívida foi apagada, que a alma está limpa. Agora pense comigo. Quantas vezes a gente tenta resolver o problema do jeito errado? Uns tentam ignorar, dizendo, deixa pra lá. Outros tentam compensar, fazendo boas ações para abafar a voz da consciência. Tem ainda quem se afunde em distrações, tentando esquecer com festas, vícios ou trabalho demais. Mas nada disso cura. É como tentar apagar fogo jogando gasolina. Só aumenta as chamas. Davi aprendeu da forma mais dura que o único caminho para a verdadeira libertação é a confissão sincera e o perdão de Deus. Esse é o coração do Salmo 32. E aqui tem uma curiosidade interessante. A palavra usada para perdoar, no texto original, tem a ideia de levantar ou remover. É como se alguém estivesse carregando um saco de pedras nas costas e, de repente, alguém tirasse esse peso. Você consegue imaginar a sensação? O alívio imediato? É isso que o perdão faz. Não é apenas uma ideia bonita, é uma experiência real, quase física. O coração que estava sufocado passa a respirar novamente. Outro detalhe fascinante é a palavra coberto. O pecado é coberto, escondido da vista. Não porque foi varrido para debaixo do tapete, mas porque Deus mesmo coloca uma proteção sobre ele, anulando o poder que antes acusava. Em outras palavras, o erro deixa de ter domínio sobre você. O que era motivo de vergonha se transforma em testemunho de graça. O que te derrubava agora se torna lembrança de como Deus te levantou. Mas Davi não para aí. Ele também fala sobre a alegria de não ter espírito enganoso. Isso significa viver sem máscaras. Quantas pessoas você conhece que parecem felizes, mas, no fundo, estão travando batalhas internas? Vivem de aparência, sempre escondendo algo. É exaustivo viver assim. O perdão traz a chance de ser autêntico, de não precisar mais fingir. É como tirar uma máscara pesada que você usava o tempo todo.
De repente, você é livre para ser você mesmo, sem medo, sem vergonha. E sabe o que é mais incrível? O Salmo 32 mostra que o perdão não é apenas sobre passado, mas também sobre futuro. Quando alguém experimenta esse alívio, passa a ter coragem de encarar a vida de frente. As orações se tornam mais intensas, porque não há barreiras entre você e Deus. O texto até fala sobre as muitas águas que não conseguem afogar quem está protegido pela presença divina. Isso traz segurança. O perdão não apenas cura as feridas antigas, mas também te prepara para enfrentar as tempestades que ainda virão. Agora, me diz uma coisa. Você já percebeu como a culpa tem o poder de paralisar? Gente talentosa que deixa de sonhar porque se sente indigna. Pessoas inteligentes que se sabotam porque acreditam que não merecem vencer. Casais que não conseguem ser felizes porque um erro não resolvido fica sempre voltando à tona. O perdão quebra essas correntes. Ele abre espaço para a vida florescer de novo. É como a chuva que cai no deserto, fazendo nascer flores onde antes só havia pó. Um detalhe que não dá para deixar passar é que Davi chama o perdão de felicidade. Isso desafia a ideia comum de que felicidade é ter coisas ou viver experiências extraordinárias. Ele mostra que felicidade de verdade é ter paz com Deus e consigo mesmo. É dormir em paz, sabendo que não há nada escondido corroendo por dentro. Essa é uma felicidade que dinheiro nenhum compra. E talvez você esteja se perguntando, mas como experimentar isso hoje? O segredo está exatamente no que Davi fez. Primeiro, reconhecer o erro. Sem desculpas, sem máscaras, sem tentar culpar os outros. Depois, confessar. Abrir o coração diante de Deus com sinceridade. E então, confiar no perdão que Ele oferece. Parece simples, mas é transformador. Quem passa por essa experiência nunca mais é o mesmo. Davi também deixa um alerta no final do Salmo. Ele diz que quem rejeita essa oportunidade acaba sendo cercado de dores. É como insistir em carregar um peso que poderia ter sido tirado. Mas quem aceita o perdão encontra misericórdia e amor. É uma escolha que muda tudo. É como estar diante de duas estradas, uma que leva à culpa eterna e outra que leva à paz. E cada um decide qual caminho seguir. Olha que interessante. Esse salmo era cantado no templo como uma forma de lembrar o povo de que Deus não é apenas juiz, mas também Pai misericordioso. Isso mudava completamente a forma de enxergar a vida espiritual. Não era só medo de castigo, mas gratidão pelo perdão. E isso continua verdadeiro hoje. O perdão não é um peso, é um presente. Não é humilhação, é libertação. Se você chegou até aqui ouvindo essa mensagem, talvez seja porque precisa ouvir isso hoje. Talvez você esteja lutando com erros do passado. Talvez sinta que não merece ser feliz. Mas o Salmo 32 está dizendo exatamente o contrário. Ele está gritando que existe esperança, que a felicidade é possível, que o perdão está disponível. Não importa o que você fez, há um Deus que pode transformar sua culpa em alegria, seu choro em cântico, sua noite em manhã. E a pergunta que fica é: você vai continuar carregando esse peso ou vai deixá-lo nas mãos daquele que pode remover completamente? Essa escolha é sua. E a resposta que você der vai determinar o tipo de vida que vai viver daqui para frente. O Salmo 32 não é apenas um poema bonito, é um convite. Um convite para experimentar a verdadeira felicidade, que não depende das circunstâncias, mas da paz que só o perdão pode dar. Então, se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Comente o que mais te chamou a atenção. E claro, inscreva-se para continuar recebendo palavras que podem transformar sua visão de mundo. Porque a vida é curta demais para ser vivida com culpa e longa o suficiente para ser vivida com alegria, se você descobrir o segredo que Davi já sabia. A felicidade está no perdão.